Quantos filmes você já assistiu que tem mulheres negras como protagonistas? Reserve essa pergunta. Bom, a gente está falando aqui do filme Café com Canela, uma produção longa-metragem, um filme brasileiro, lançado em 2017, que tem como diretores o Ari Rosa e a Glenda Nicásio. Esse filme ele ganhou algumas premiações, principalmente no Festival de Brasília. Ele ganhou, por exemplo, o Candango de melhor roteiro, ganhou também melhor filme pelo júri popular e melhor atriz para Valdinéia Soriano. A Valdinéia Soriano, que interpreta a personagem principal desse filme, que é a Margarida. E ela interage no filme com a outra personagem, também negra, que é a Violeta. E esse filme, ele traz vários assuntos muito interessantes de serem abordados, mas eu diria que o tema principal dele é o luto. É o luto que essa personagem, né, da Valdinéia, essa personagem Margarida, está imersa nele, né, chegando a ter uma depressão. Claramente ela está com um problema sério de depressão em função desse luto pela perda de um filho. Então, Café com Canela é esse filme em que essas duas personagens interagem. A Violeta está no polo extremo da Margarida, que a Violeta é uma personagem cheia de vida, uma personagem que ajuda os outros, que parece estar muito bem com suas questões emocionais, né? Parece lidar com isso muito bem. É uma personagem casada, tem filhos. E ela reencontra essa outra personagem, Margarida, que foi professora dela. E aí ela relembra disso e vai começar a interagir no filme de modo a tentar recuperar a Margarida para a vida, né? Para voltar à vida. Esse filme, como eu falei, ele trata do luto, que é essa experiência universal do ser humano, né? Ela é universal na incidência. Todos nós, certamente, vamos passar em algum momento por uma experiência de luto. Mas ela não é universal na vivência, na forma de experienciar esse período, essa perda, essa sensação, né? Essa passagem que é o luto. Então, nesse sentido, traz também personagens periféricos, traz a religiosidade afro, que é muito importante, traz questões de trabalho, do cotidiano. Então, tematicamente, eu acho que é um filme que, ao mesmo tempo, ele é ambicioso, ousado, mas ele não é prepotente em momento nenhum ao querer tratar dessas questões. Ele é, ao mesmo tempo, um filme que conseguiu alcançar esse lugar universal, de questões universais vividas pelas personagens, sem perder a singularidade daquele local onde ele foi gravado. O lugar onde as pessoas convivem, o lugar onde elas moram é muito importante, o lugar onde elas trabalham, como elas trabalham. Tudo isso é trazido pelo filme de maneira muito sutil. Não tem nenhuma bandeira sendo levantada a respeito disso no filme. Mas a forma como ele foi urdido, né, a urdidura do filme, faz com que essas questões todas venham à tona. Outra questão também que é abordada pelo filme é a questão da metalinguagem. Então a gente tem momentos no filme em que a linguagem do audiovisual é utilizada para falar do ato de fazer, de ver filmes. Então, por exemplo, tem uma das poucas vezes em que o diálogo é muito importante no filme é justamente quando a personagem Violeta conversa com a personagem Margarida e elas estão falando sobre a importância do ato de ir ao cinema e a importância que o cinema tem na vida e na nossa forma de processar os nossos sentimentos, nossas emoções, no nosso amadurecimento. Então, isso é o filme falando sobre filmes, por isso, metalinguagem. Um outro exemplo que a gente poderia dar é quando as memórias da Margarida são evocadas através de uma filmagem em VHS. A forma como ele encontrou de mostrar pra gente o que era a vida da Margarida antes do falecimento do seu filho tem uma dupla relevância na minha visão, porque além de ser um aspecto de metalinguagem, tem também uma questão política que seria a gente se perguntar, né? Quantas pessoas negras têm no seu acervo pessoal imagens em VHS, imagens da sua família, de momentos do cotidiano, momentos íntimos, né? Porque teve um momento, por exemplo, nos anos 80, que era muito comum as pessoas terem filmadora VHS em casa e registrar esses momentos. Mas o número de imagens caseiras, né, que foram produzidas dessa forma, de pessoas negras é infinitamente inferior. Então, isso aqui já é um exemplo de como o filme, sutilmente, por meio da sua própria narrativa, puxa questões importantes também politicamente. Mas eu queria focar aqui nesse vídeo hoje em duas questões específicas, que são a abordagem política do filme e a abordagem estética. Em relação à abordagem política, primeiro dizer que todo filme é político, né? Não existe nenhuma produção artística que não seja de alguma maneira política. E aí, quando eu digo abordagem política, eu não estou dizendo de abordagem panfletária, não estou dizendo de um filme que explicitamente trate de questões políticas. Eu estou dizendo de um filme que, na sua própria realização, no seu próprio ato de ser realizado, de ser feito, de ser filmado, de ser lançado comercialmente, é em si um ato politicamente muito importante. E aí eu peço para a gente retomar aquela primeira pergunta que eu fiz, né? Quantos filmes a gente assiste
cujas protagonistas são mulheres e ainda mais mulheres negras. E esse filme especificamente, ele é dirigido por uma diretora negra, que é a Glenda Nicásio. Ele é realizado no interior do Brasil, no interior do Nordeste, no interior da Bahia. Ele é produto de uma vivência na universidade pública. O resultado, né, de certa forma, foi também resultado do que os diretores e toda a equipe viveu e vivenciou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. A equipe é de egressos dessa universidade ou de estudantes. Os diretores são egressos, né, dessa faculdade. Por exemplo, o roteiro foi desenvolvido primeiramente numa disciplina dessa faculdade. Quem são as pessoas que vão estar na frente da tela sendo filmadas depende muito das pessoas que estão atrás da tela tomando as decisões, fazendo esse material artístico. Então, me parece que uma abordagem importantíssima é a abordagem política desse filme. Além disso, esse é um filme que, além de ser fruto do trabalho realizado na universidade, ele é também fruto de um edital muito específico que chama Edital de Arranjos Regionais, de uma época em que a Ancine fazia essas parcerias com os governos estaduais. E o fato dessa produção ser descentralizada, né, para os interiores, para os estados, também é uma questão política importante que viabilizou que um filme como esse fosse realizado. É relevante também para a gente se preparar para o vestibular, pensando que o vestibular é um momento que vai trazer essas questões todas, não vai trazer só as questões que estão no conteúdo das obras, seja do filme, seja do livro, mas também pensar como essas obras se relacionam com o mundo, como essas obras se relacionam com o nosso contexto. Outra questão interessante desse filme é que ele é um cinema artesanal. Quando eu digo cinema artesanal, não estou dizendo artesanal no sentido de precário, de amador, é artesanal no sentido de que se opõe ao modo de cinema industrial. Ele é um modo de cinema artesanal. E a segunda abordagem que eu queria destacar aqui nesse vídeo é a abordagem estética. O filme tem muitos aspectos, né? Tem o aspecto da narrativa, tem o aspecto da realização, que eu acabei de abordar, tem os aspectos temáticos, mas eu quero aqui focar nos aspectos estéticos, especialmente em relação à imagem e às imagens sonoras do filme. Esse é um filme em que grande parte da história se desenrola através das imagens. Aliás, essa é uma das magias do cinema, é poder contar histórias não por meio de diálogos, né, que é uma linguagem própria do teatro, de onde o cinema é filho, mas a especificidade que o cinema tem é conseguir contar as histórias, principalmente o cinema de ficção, mas não só, contar histórias através de imagens. E esse filme especificamente, ele é muito feliz nessa realização. Se vocês prestarem atenção, a maior parte da história pode ser compreendida apenas através das imagens, sem necessariamente precisar dos diálogos das personagens. A narrativa, ela se desenrola através das imagens. A gente compreende o arco das personagens através das imagens. A gente compreende o afeto entre as personagens através das imagens. Ele é um filme que encanta muito, ele é um filme muito sensorial. E para pensar nessa sensorialidade, a gente pode, por exemplo, lembrar das texturas do filme. Lembrem-se lá daquela coxinha entrando na gordura e a gordura borbulhando. O filme dá um super close naquilo ali. A imagem do café fervendo, por exemplo, o café requentado fervendo e a textura daquela água borbulhando. Aqueles closes no rosto de Margarida, que você consegue ver os poros da pele da personagem. Ou então em um outro momento que são vários closes em rostos, né, de pessoas da cidade. Então é um filme que tem imagens que evocam muito a sinestesia. Vendo a imagem, ela te remete a sons, ela te remete a cheiros, ela te remete a tato, né, daí a textura. Então é um filme muito rico imageticamente. E é, de certa forma, também experimental, né? Então, por exemplo, aquelas imagens da comida se estragando. Lembrem daquilo. Tem uma imagem, um close na cebola e aí corta para a cebola estragada. Uma imagem no macarrão, corta para o macarrão estragado. Isso tudo não está ali apenas para o nosso deleite estético. Eu acho que é isso também. Mas isso tudo conta a história. Conta a história de uma vida da personagem que está se deteriorando. Uma vida que está passando sem ela viver essa vida. Como um alimento que não foi consumido, que não foi preparado e está se desintegrando, se deteriorando. Isso aí é, de certa forma, uma metáfora do que acontece na vida da personagem. Mas veja que rico que é não precisar de nenhuma palavra para contar essa história, para despertar essa sensação na gente. Apenas por meio das imagens. As imagens são muito potentes nesse filme. Um exemplo de como a paisagem sonora também é muito importante para esse filme, né? Esteticamente falando, é quando a personagem Margarida, ela pega a caixa de retratos e quando ela vai abrir a caixa de retratos, o som começa a aumentar, como se estivesse saindo lá de dentro. Na verdade, é ela emergindo nas memórias dela, né? E aí ela vai ver as fotografias e pra gente tem também uma imersão no som daquele tempo, daquelas filmagens em VHS, que vão colocar a gente junto com a personagem nas memórias, né? E na forma dela
reviver esses momentos para poder se recuperar do luto. Então, para que a Violeta possa se encontrar com a Margarida, ela atravessa essa ponte, né, que a gente sabe que é a ponte que liga São Félix à cachoeira. E essa ponte, ela é uma travessia que permite o encontro desses dois polos. E é uma ponte, uma travessia que passa sobre um rio cujas águas fluem, e água que é esse elemento tão importante nesse filme. Finalmente, né, quando o filme está para acabar, ele se relaciona imageticamente com a personagem Margarida dançando. Aquela dança maravilhosa que ela faz em casa, né? Uma dança que é uma dança de dor, sim, porque por mais que supere o luto, vai ser sempre um filho que ela perdeu, mas é também uma dança de vida, uma dança de recuperação, uma dança de novos afetos, de novas experiências, de novas vivências, né? Uma dança de renascimento da personagem Margarida.